é Tainá, tenho 19 anos e sou caloura de medicina pela UFPR através do vestibular tradicional. Bom, a medicina ela entrou na minha vida ainda quando eu era muito nova. Desde acho que da 8ª série eu já pensava nessa possibilidade, mas ainda não tinha muita clareza de como seria para chegar até lá. Eu estudei em escola particular durante todo o meu ensino médio fundamental, o que por um lado era muito bom, porque eu pude contar com muitos professores que foram excelentes, que abriram muitas portas para mim, mas mesmo assim havia algumas matérias que acabavam ficando um pouquinho fracas. E eu sabia que não seria suficiente para eu chegar onde eu queria. Durante o meu 3º ano eu foquei muito, eu estudei muito e prestei muitos vestibulares. E até acabei passando numa particular, o que foi bom e também foi ruim, porque deu um ânimo, né, de saber que você é capaz, que você pode, apesar da concorrência, mas nós não tínhamos condições de bancar integralmente um curso. Não só a mensalidade, mas também o custo de viver fora da cidade. Nós não conseguimos bolsa, então a nossa opção foi realmente insistir em mais um ano de cursinho e tentar numa universidade pública. Agora, falando, parece muito fácil, mas quando você está na situação, você fica pensando se foi realmente a melhor escolha. Né? Você fica pensando, e se eu tivesse feito, agora eu estou numa sala de cursinho. São vários monstros que vão povoando a cabeça da gente até as coisas se encaminharem. Mas enfim, tendo o cursinho em vista, a gente começou a procurar numa cidade próxima, porque a minha cidade pequena não tinha essa possibilidade. Então nós procuramos um cursinho que era voltado para medicina em período integral. Como era o dia todo, ficava complicado ir e voltar todo dia. Então nós optamos por morar num pensionato, né, para ficar mais fácil. Aí então eu tinha 2 desafios. Um, que seria morar longe da minha família, porque querendo ou não, por mais que fosse tão pertinho, eu era muito apegada a eles. Então ficar longe, enfim, era um pouquinho difícil. O bom do pensionato é que haviam outras pessoas e que ajudam a preencher um pouco essa falta. Só que como são outras pessoas, tem jeitos diferentes, você tem que aprender muito a conviver. A arte da convivência ela pode ser muito boa, mas exige um certo esforço. E por outro lado, eu tinha também o desafio do cursinho. Eu saí do meu colégio onde só havia eu e mais um amigo que queríamos medicina. Então a minha noção de concorrência, de dificuldade, ela era muito restrita. Era muito distorcida. Quando eu cheguei lá e vi que na minha sala praticamente 99% eram alunos que também queriam medicina e que já haviam tentado, tinham uma carga de conteúdo, de conhecimento muito grande, isso é um pouco assustador. Mas esse medo ele vai perdendo um pouco a força a partir do momento que você começa a conhecer os professores e conhecer os colegas que estão com você. Os meus professores eram excelentes, não só como mestres passando o conhecimento, mas também como pessoas, ajudando a gente nas dificuldades, nos nossos medos, e principalmente os colegas, né, que ao longo do ano se mostraram grandes amigos. A partir do momento que você começa a conhecer as histórias deles, começa a ver as dificuldades que eles encontraram e os anseios que colocaram eles ali para estudar medicina, você começa a ver que eles não são concorrentes e que eles são realmente pessoas que estão ali para te ajudar. Então você perde um pouco dessa competitividade e um passa a ajudar o outro, o que é muito bom, porque você aprende muito mais, né? Nesse cursinho que eu estudava, eu entrava às 7 da manhã, ficava até 12h15 estudando regularmente e tinha aula da 1h45 até as 3h30. Depois disso, a gente ia para uma sala de estudos, onde cada um tinha tipo uma cabine, popularmente conhecida como baia, onde a gente ficava estudando e tirando os nossos dúvidas. Eu ficava ali até mais ou menos umas 9 da noite, o que pra mim era bom porque no pensionato havia às vezes barulho, bagunça, e ali eu podia me concentrar integralmente aos estudos. Fora isso, que era muito legal dali também, era um plano de estudos que a gente fazia junto com o diretor. A gente fazia um simulado que dava mais ou menos uma base para a gente ver onde a gente estava indo bem e onde a gente precisava melhorar. Para mim, as maiores dificuldades sempre foram as exatas, matemática, física, então você vê que era ali que eu tinha que focar. Em outras, como humanas, eu já tinha mais facilidade, eu sabia que eu podia ir com mais calma. E é bom para dar um norte, aí você consegue administrar bem seus horários, sem deixar nada pendente. Mas fora o estudo, que cada um sabe de si, porque eu acho que a grande maioria sabe quais são suas dificuldades e quais são os pontos que são bons. Mas eu acho que, fora essas dicas, o principal é você saber cuidar do seu corpo e da sua mente.
Quando a gente está começando o cursinho, a gente só quer passar. Então não importa se você não está comendo bem, se você não está dormindo bem ou se você não cuida do seu corpo. Mas é com essa máquina que você vai ter que chegar no final do ano e fazer sua prova. Então, o que eu recomendo mesmo, que pra mim foi muito bom, é tentar conciliar essas coisas. A parte psicológica é que vai te mover durante o ano. Então, é muito interessante que você tenha alguém para conversar. No nosso caso, a gente tinha um acompanhamento psicológico, onde a gente podia, a cada determinados dias, conversar com um psicólogo que nos ajudava e nos orientava. Havia certos assuntos que eu preferia conversar com ele do que conversar em casa, então pra mim era muito bom. Mas se você tem um amigo, se você tem algum parente, alguém que você se sente confiante em falar, fale, exponha. Às vezes é bom dividir o fardo. A gente sozinho não consegue chegar muito longe. Outra coisa é com relação ao momento de lazer. Eu tentava pelo menos 2 vezes por semana praticar pilates, que era uma atividade que me fazia desligar do mundo, que eu podia pensar só em mim e deixar os simulados, os erros, as falhas no cursinho. Se você gosta de tocar algum instrumento, se você gosta de fazer alguma outra atividade, algum outro esporte, enfim, até mesmo cultivar a sua religião, né, a sua espiritualidade é muito bom. Destine um tempinho para isso. E por fim, cuide bem da sua alimentação, do seu sono, porque você precisa chegar inteiro. Né? Eu sei que às vezes na correria a gente prefere comer qualquer coisa, não importando o que seja, mas você cuidar disso é fundamental. Né? Por fim, eu queria dizer que as coisas adquirem a cor que a gente dá a elas. Se você começar a olhar tudo ao seu redor como um peso, como um fardo, como uma perda de tempo, que os seus amigos já estão na faculdade e você continua no mesmo lugar de sempre, vai virar um inferno. Você não vai conseguir aproveitar o melhor que esse ano pode te dar. Se você começar a olhar esse ano como um ano de aprendizagem, como um ano de crescimento, onde você vai poder se conhecer melhor, vai ficar muito melhor. Né? Esse ano ele tem tudo para alavancar seus estudos e alavancar os seus projetos. A gente vai entrar numa universidade, vai ter grandes responsabilidades. Então, esse preparatório ele é fundamental para que a gente saiba cumprir depois com isso. Quando a gente optou por esse curso, quando a gente optou por medicina, a gente sabia muito bem o que a gente teria que enfrentar para chegar até lá. Ninguém nos obrigou, pelo menos na maioria dos casos, a estar numa sala de cursinho. Então, quando for difícil ficar estudando, abrir mão de certas coisas, é preciso que a gente lembre do objetivo que nos pôs ali. É preciso que a gente lembre o que a gente quer fazer depois dali. Nós queremos ajudar as pessoas. E é isso que deve nos motivar. Eu, pelo menos, tentava colocar na minha baia coisas que me lembrassem disso. E em momentos que eu estivesse triste, isso me motivasse. Então é isso que eu peço para vocês. Tenham força, apesar das dificuldades. Passar na federal é uma sensação muito gostosa, até porque eu não esperava isso. Eu acabei focando muito numa estadual. Quando eu passei para a segunda fase da federal, eu fiquei um pouco assustada, feliz, mas assustada, porque eu achava que eu não era capaz. Eram questões discursivas, eu nunca tinha feito questões discursivas na minha vida. E foi nesse momento que eu vi que se conhecer foi muito bom. Do período que seguiu, da primeira para a segunda fase, pelo menos ali nos últimos dias, eu estava com o meu psicológico, meu emocional muito abalado. Então, eu preferi voltar para casa, deixar o cursinho e estudar sozinha. Longe, talvez, daquela pressão, daquela confusão que era o cursinho, para me dedicar ali. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí eu consegui ouvir o que o meu corpo estava pedindo e fazer o melhor no tempo que eu tinha. Então eu peço que vocês tenham isso. Usem esse tempo para se conhecer, para crescer e amadurecer. E no que precisa da gente, nós estaremos aí. Boa sorte com os estudos!